Assim, é no item A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos. Não é interessante essa questão? Olha, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos. E o Espírito disse, não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe, de antemão, de que gênero será a morte do homem, muitas vezes seu Espírito também o sabe. Por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal o qual existência. Quando ele fala, como escolheu tal ou qual existência, porque quando nós vimos do mundo espiritual, na reencarnação, na nossa vivência futura, nós, de um modo geral, escolhemos o tipo de provação por que devemos passar. Não é? Então, olha, assim qualquer que seja o perigo que nos ameaça, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos. Se chegou, nós não poderemos escapar. É fatal. Agora eu me lembro de uma notícia que chegou, recente, talvez uns 2 ou 3 dias, que uma atleta, ela foi fazer yoga na beira-mar, em cima de umas rochas, e estava fazendo yoga quando uma onda gigante veio e a carregou para o mar e ela desencarnou. Seu corpo foi encontrado dias depois. É porque, na realidade, a hora da morte, ela era chegada. Inclusive, nesse caso, tinha uma pessoa que saltou no mar com o intuito de salvá-la e também desencarnou. Então, os Espíritos estão dizendo que se a hora não chegou, não perecerás. Isso é, e tem disso milhares de exemplos. Não é? O Miramês comenta o seguinte: somente a morte é fatal nos campos de lutas das formas. Tudo se transforma em todos os segmentos da matéria. As mutações são fatais. No entanto, os momentos de mudança, em certos casos, não o são. A fatalidade, principalmente na raça humana, pode sofrer mudanças. Depende muito do que as criaturas estão fazendo da vida, do comportamento e da compreensão, bem como do cuidado que podem ter com o seu corpo e com sua missão. Isso complementa, não é, a resposta dos Espíritos. Dando prosseguimento, na questão 854, Kardec perguntou: do fato de ser infalível a morte, a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomamos para evitá-la. Repetindo, do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la. Poderia assim, a hora da morte é que se essa hora realmente chegou. Se ela chegou, então ela é inevitável. Mas vamos ver, porque na questão, Kardec perguntou: será inútil as precauções que tomemos para evitá-la? Ele disse: não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Então, se a hora da morte, se não é chegada a hora da morte, se eu estou sob o impacto de uma ação violenta provocada por pessoas ou provocada por situações que podem ocorrer na nossa vida cotidiana,
Como é que eu posso, então, saber se aquele fato vai ser falível ou infalível? Ou seja, será que a morte realmente chegou naquele momento? Nós não sabemos. Mas, se não chegou, nós podemos atuar, orar, pedir a ajuda dos bons espíritos para que, de que modo eu posso fazer para evitar um possível desencarne. Não é? Então, os espíritos disse que era infalível, né? Não visto que as precauções que a gente toma nos são sugeridas pela espiritualidade com o fim de evitar a morte que nos ameaça. São um dos meios empregados para que a morte não se dê. Na pergunta 855, a gente tem a seguinte questão: com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência deve ter?